Todos, na aula de hoje, daremos continuação ao estudo das funções oxigenadas. Veremos as funções ácido carboxílico e éster. Os ácidos carboxílicos são compostos caracterizados pela presença do grupo carboxila. Como vocês podem ver na figura, o grupo carboxila ele é formado por uma carbonila, que é o carbono ligado a um oxigênio por uma dupla ligação, e pelo grupo oxidrila, que é o carbono ligado a um grupinho OH. Os ácidos carboxílicos, eles estão bastante presentes no nosso dia a dia. Uma importante reação para a produção de ácido carboxílico é a fermentação acética do etanol, que ocorre na produção do ácido acético, conhecido também como vinagre. O vinagre ele é uma solução de ácido acético. No entanto, os ácidos carboxílicos também podem ser obtidos em laboratório por meio de reações químicas. Uma reação bastante importante para a obtenção de ácido carboxílico é a oxidação de alcenos na presença de oxidantes fortes, como permanganato de potássio ou o dicromato de potássio, em meio ácido, sob aquecimento. Então a gente pode observar aqui na reação que os alcenos, ao serem oxidados, alcenos são compostos que apresentam uma dupla ligação, ao serem oxidados, eles formam um ácido carboxílico, podendo também gerar uma cetona. Neste caso, vai depender do tipo do alceno que está reagindo. Uma outra reação também bastante importante para a obtenção de ácido carboxílico é através da oxidação de álcoois primários. Álcoois primários, ao serem oxidados, eles formam um aldeído e o aldeído, continuando a ser oxidado, formará um ácido carboxílico também. Neste caso, representado, o etanol, ao ser oxidado, produz o aldeído etanal, que ao ser oxidado, produz o ácido carboxílico conhecido como ácido etanóico. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos difere um pouco da nomenclatura dos outros compostos oxigenados que nós temos visto até o momento. Segundo a nomenclatura oficial da IUPAC, a nomenclatura dos ácidos carboxílicos se dá pela junção do nome do hidrocarboneto, que é formado pelo prefixo mais o intermediário, com a terminação oico. Havendo ramificação, ela aparecerá antes do nome do hidrocarboneto. O nome também é composto pela palavra ácido. Então, o ácido carboxílico ele sempre iniciará com a palavra ácido e o nome do hidrocarboneto, seguido pela terminação oico. Então, por exemplo, o ácido carboxílico formado por apenas um carbono recebe a nomenclatura ácido, met, pelo fato de ter apenas um carbono, an, que é o intermediário, indicando o tipo de ligação que existe entre carbono, e a terminação oico, ácido metanóico. O ácido metanóico também é chamado de ácido fórmico, uma vez que esse ácido é encontrado nas formigas. Quando a gente é picado por uma formiga, a ardência é causada por causa do ácido fórmico. Também por esse motivo, outras substâncias que apresentam um carbono, como por exemplo o aldeído metanal, ele também é chamado de formaldeído. O ácido metanóico, além
de ser encontrado na picada das formigas, também é encontrado na picada das abelhas, e é um produto bastante utilizado na indústria, principalmente no tingimento e acabamento de tecidos, desinfetante em medicina e na produção de bebidas, fabricação de polímeros e também é encontrado nas folhas da urtiga. Outro exemplo de ácido carboxílico é o ácido formado por dois carbonos. Esse ácido ele recebe a nomenclatura ácido, seguido pelo prefixo -et. Como entre carbonos há apenas ligações simples -an e a terminação -oico, ácido etanóico. O ácido etanóico também é conhecido como ácido acético, que é o ácido que está presente no vinagre. Então, o vinagre ele é uma solução de ácido acético. Além de ser encontrado no vinagre, o ácido acético também é importante na produção de acetato de vinila, que é um plástico conhecido como PVA, na produção de anidrido acético e cloreto de vinila, e também é muito importante em diversas sínteses orgânicas, principalmente na fabricação de ésteres. Também é importante como solvente, usado em perfumaria e essências artificiais, e também é utilizado na produção do acetato de celulose. O terceiro exemplo é o ácido formado por três carbonos. Então ele recebe a nomenclatura ácido, seguido pelo prefixo prop, uma vez que contém três carbonos. Entre carbonos há apenas ligações simples, -an, e a terminação -oico, ácido propanóico. O ácido propanóico também é conhecido como ácido propiônico. Essa palavra propiônico vem de prion, que é o primeiro, que é a primeira gordura que foi identificada contendo este ácido carboxílico. Outra gordura também conhecida, que é um ácido carboxílico, é o ácido butanóico. But, porque tem 4 carbonos, -an, apenas ligações simples, e -oico, a terminação característica dos ácidos carboxílicos. O ácido butanóico, também chamado de ácido butírico, ele é encontrado na manteiga rançosa. É o que dá o cheiro característico para a manteiga rançosa. Inclusive, como já explicado em aulas anteriores, o prefixo but ele vem justamente da palavra inglesa para manteiga, butter. Então, historicamente, os compostos que contêm 4 carbonos passaram a ter o prefixo but, por esse motivo. O ácido butanóico ele também está presente em alguns queijos e também no vômito, o que caracteriza o odor azedo dos dois. Outros dois ácidos carboxílicos bastante importantes são o ácido benzoico, formado pelo anel benzênico, e também o ácido etanodioico, conhecido como ácido oxálico. O ácido oxálico ele é bastante utilizado na eliminação de ferrugem em metais, mármores e outras pedras, na fixação de corantes em tecidos, na obtenção de corantes e fabricação de tintas utilizadas em canetas. Também é utilizado no branqueamento e curtição industrial de couros e no branqueamento de têxteis, papéis, cortiça e palha. E o ácido benzoico é utilizado como germicida na preservação de alimentos,
na síntese de corantes e também pode ser usado na medicina como fungicida e como conservante. Agora nós vamos estudar um pouco dos ésteres. Um éster, ele é um produto derivado de um ácido carboxílico e apresenta o seguinte grupo funcional: um carbono ligado a um oxigênio por dupla ligação, assim como o ácido carboxílico, e um carbono, no mesmo carbono, ligado a um oxigênio por uma ligação simples. O carbono está ligado a um radical e o oxigênio também está ligado a outro radical. Quando a gente fala radical, estamos nos referindo a cadeias carbônicas que podem ser alifáticas e também podem ser aromáticas. Os ésteres, eles recebem uma nomenclatura também um pouco diferente da nomenclatura de outros compostos oxigenados. A nomenclatura dos ésteres é formada pelo nome do hidrocarboneto, que neste caso está à esquerda do carbono. Então, nós temos um grupo de hidrocarboneto ligado ao carbono que está ligado ao oxigênio com dupla ligação, mais a terminação ato de o nome do radical que está ligado ao oxigênio, mais a terminação ila. Por exemplo, esse éster ele é formado por um carbono ligado ao oxigênio e apenas o carbono ligado ao oxigênio com a dupla ligação. Esse éster ele recebe o nome de metano por causa deste carbono, mais a terminação ato, então metanoato de o nome do radical ligado ao oxigênio, metila, porque também é formado por apenas um carbono. Metanoato de metila. O nosso segundo exemplo, nós temos um éster formado por dois carbonos, que está ligado ao oxigênio com a dupla ligação, dois carbonos et, então fica etanoato de metila. O grupinho radical que está ligado ao oxigênio é composto por apenas um carbono. Por que não pode ser, por exemplo, metanoato de etila? Porque a terminação ato está relacionado ao carbono que está ligado à dupla ligação. Então, por isso fica etanoato de metila. O radicalzinho metila está ligado ao oxigênio. O etanoato de etila também é conhecido como acetato de etila, pelo mesmo motivo que o ácido acético recebe esse nome, por causa do vinagre. Aqui nós temos um éster formado por dois carbonos que estão ligados ao oxigênio com a dupla ligação e o grupinho lateral ligado ao oxigênio por ligação simples, formado também por dois carbonos. Esse grupinho recebe o nome de etanoato ou acetato, etanoato de etila. Então, etanoato de etila. Também chamado de acetato de etila. Os ésteres, eles são utilizados na indústria alimentícia principalmente para conferir sabor e aroma das frutas que encontramos em balas, chicletes, refrescos artificiais, gelatinas, bombons, iogurtes e bolos. Então, muitos ésteres, eles imitam, né, o sabor e o aroma de diversas frutas. Então, por exemplo, o etanoato de etila,
ele imita o aroma de maçã. O etanoato de octila, né? Octila porque a cadeia lateral ao oxigênio, ligado por ligação simples, é formado por 8 carbonos. Ele imita o aroma de laranja. O butanoato de etila imita o aroma de abacaxi. E o etanoato de 3-metilbutila imita o aroma de banana. Os ésteres, eles podem ser obtidos principalmente por duas vias. A primeira é por reações de esterificação, no qual um ácido carboxílico reage com um álcool, formando um éster e água. Essa reação ela ocorre tanto da esquerda para a direita, como também da direita para a esquerda. O processo direto é chamado de esterificação. O processo inverso é chamado de hidrólise. Então, quando ocorre a hidrólise em meio ácido, a reação é chamada de hidrólise ácida, formando o ácido carboxílico. Quando a hidrólise ocorre em meio básica, ela é chamada de hidrólise básica e nós temos a formação de um sabão. Esta reação é chamada de reação de saponificação. Então, atualmente, o sabão ele é obtido a partir da gordura de animais ou óleos vegetais. Tanto as gorduras animais ou óleos vegetais são ésteres de ácido graxo. São ésteres com cadeias carbônicas bastante longas, de 12 a 20 carbonos. Então, ao reagir um éster, um éster de ácido graxo, que é a gordura ou óleo, com uma base, que pode ser o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio, ocorre a formação de sais de ésteres, que também são chamados de sabões. Além desses sais de ésteres que se formam, também forma-se nessa reação um subproduto chamado glicerina ou glicerol. A glicerina ela é caracterizada pela presença da hidroxila no carbono saturado. Então, essa substância pertence à função álcool. Então, a reação entre a glicerina e um sal de éster formaria novamente o nosso éster, o sal de ácido carboxílico, né? Então, com isso, a gente conclui a parte dos compostos que pertencem à função oxigenada. Na sequência, nós veremos as funções nitrogenadas. Uma boa noite a todos e até mais.